É, o senhor é filho de missionários também. Qual é a dificuldade que o senhor sente na plantação de uma igreja, sendo que o senhor já viveu isso na prática várias vezes, e como a convenção poderia ajudar e outras igrejas participando ajudar na plantação de igrejas? É um pouco do que o senhor já acabou de falar também. Sim. Uhum. Pois é. Plantar igrejas é isso, né? Fundar um novo trabalho. Muitas vezes isso acontece abrindo um ponto de pregação, e aí se começa a ganhar algumas pessoas para Cristo, batiza as pessoas se tornam membros na igreja local que está patrocinando geralmente o trabalho, né? Assim que é feito. Se uma igreja envia um missionário para outra cidade, então ali não existe uma igreja organizada, a pessoa se torna membro onde? Se torna igreja membro da igreja mãe, né? E depois se promove eventualmente a emancipação dessa congregação para que se torne uma igreja autônoma quando existe condições para isso, né? Eu vivi isso um pouco na minha infância, né? Meus pais vieram ao Brasil como missionários, trabalharam primeiramente na cidade de Campinas, em São Paulo, depois em Jaboticabal, que foi onde eu nasci, depois vieram ao estado de Minas Gerais, onde eu estou hoje. E então eu tenho recordação assim, quando as minhas primeiras memórias, né, os meus pais, juntamente com outro casal de missionários, estavam aqui em Minas Gerais, trabalhando para plantar uma igreja local. E alugaram um salão e tinham reuniões, faziam várias formas de evangelismo, e dessa maneira pessoas foram sendo ganhas para Cristo, então eu vi isso desenvolvendo, né? E a igreja na qual eu estou hoje, né, é uma igreja que foi fundada também dessa forma, começando com bem poucas pessoas, 4 pessoas, né, minha esposa e eu, e mais 2 pessoas estavam ali a princípio, e chegou, né, a se tornar uma igreja que foi emancipada. Tivemos o patrocínio uma ajuda muito significativa da Igreja Batista Central em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, uma igreja da Convenção Batista Brasileira, e depois nós tivemos a vinda também de outras pessoas lá do Rio de Janeiro, o pastor Nathaniel Sabino, um amigo nosso, que veio aqui, nos ajudou, né, em muitas ocasiões, semanalmente veio durante um período para nos dar uma assistência. Então, nós tivemos esse tipo de ajuda e apoio, e isso é muito importante, sabe, que pessoas que, de outras igrejas que já estão mais estabilizadas ajudem, até mesmo para que as pessoas que estão sendo ganhas entendam o que é uma igreja. Nós aqui começamos a igreja com pessoas que não tinham histórico nenhum de igreja evangélica. E às vezes é até um pouco engraçado você tentar fazer o trabalho assim, porque as pessoas, ninguém conhece nenhuma música, ninguém conhece nada de como que é a ordem de culto. E teve momentos em que nós pegamos veículos e levamos as pessoas em outras cidades para assistir um culto em outra igreja para ver mais ou menos o que é a ideia. Então, isso é realmente assim, uma forma de trabalhar assim, bem inicialmente, né, mesmo com as pessoas ali. As realidades de igrejas são diferentes, né? Algumas igrejas vão começar com já um núcleo de pessoas que, de repente, alguém de uma outra cidade muda-se para uma cidade e já tem uma família ali que pode ajudar no trabalho. Tem muitas realidades que podem ser diferentes, mas isso é muito importante, né? Plantar igrejas novas e trabalhar dessa maneira para levar o evangelho adiante, né? É claro que já existem muitas igrejas fazendo o trabalho de Deus, nós somos gratos por isso. Existem também muitas localidades onde o que se precisa mesmo é que alguém vá ali e plante uma igreja. Talvez o que aconteça existem igrejas evangélicas ali sim, mas não existem igrejas evangélicas que atendam a exigências de pessoas que estão analisando a Bíblia cuidadosamente e percebendo assim, o que é a doutrina bíblica. Pessoas hoje leem livros, as pessoas entram na internet, as pessoas aprendem sobre aquilo que a Bíblia ensina e percebem assim, olha, existe uma igreja evangélica aqui perto da minha casa, mas não é exatamente o tipo de igreja que eu estou enxergando na Bíblia, eu deveria apoiar. Então, nesse sentido, também existe necessidade de plantar igrejas em alguns contextos. Não, Reverendo, bons trabalhos ali. desculpa, pode concluir. Sim, então, só mais um instante. Nós estamos conversando com o reverendo Daniel Dides. Ele é pastor da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Ele é presidente da Convenção Batista Reformada do Brasil. Você que está gostando da live, que tem dúvidas, envie sua pergunta para que a gente possa estar respondendo. Pastor, você falou sobre plantação de igreja. Quais são os maiores desafios que o senhor encontrou ou que as pessoas que conversam com o senhor relatam?
E quais são as maiores vantagens em uma plantação de igreja? Ok. Bem, desafios, né? Nós temos muitos desafios. Se nós vamos plantar uma igreja, existe, claro, toda uma expectativa que muitas pessoas têm de como que uma igreja deve ser, né? Existem pessoas que querem uma igreja, mas querem uma igreja que talvez seja uma coisa totalmente diferente do que aquilo que a Bíblia caracteriza como uma igreja. Pessoas que querem, talvez, uma casa de show, né? Ou pessoas que querem um local onde eles vão receber sempre um milagre, sempre uma massagem ao seu ego, né? E esse tipo de realidade não é o que a Bíblia nos orienta a fazer. Nós somos orientados a pregar a palavra, priorizar isso, fazer um trabalho que exorta as pessoas a uma vida de santidade, confronta o pecado, ensina a doutrina, leva as pessoas a um crescimento espiritual significativo. Então, se é isso que nós vamos fazer, então realmente existe o desafio que algumas pessoas não vão querer isso, né? E nós vamos reconhecer isso aí, nós não vamos ter como agradar pessoas que têm uma outra expectativa de igreja. Existe também a realidade que aquelas pessoas que querem uma coisa, um trabalho sério, um trabalho bíblico mesmo, e existem essas pessoas, e Deus está, né, chamando cada vez mais pessoas assim, em muitos lugares. Então, essas pessoas têm, às vezes, uma realidade que elas não estão muito perto uma das outras, e você precisa de achar uma forma de ajuntar essas pessoas ou ter uma igreja na localidade próxima de cada uma, né? E coisas dessa natureza vão também surgindo à medida que a coisa vai. Agora, um dos maiores desafios, claro, de uma igreja é realmente ser criterioso, ser bíblico, quando se trabalha para fundar um trabalho e depois manter e preservar essa identidade. Porque, ao longo do tempo, existe uma tendência de uma igreja se desviar. E a Bíblia alerta muito quanto a isso, né? Temos isso nas epístolas da igreja. Judas fala, né, sobre batalhar pela doutrina uma vez por todas, entregue aos santos. E nós temos sempre essa realidade que igrejas tendem a se descaracterizar por vários motivos. E isso acontece com muita facilidade, não demora muito. Você vê que o apóstolo Paulo fundou igrejas, seguiu adiante e em poucos anos estava escrevendo sobre problemas que estavam surgindo. E se esses problemas não forem corrigidos, então problemas se tornam desvios cada vez mais sérios. O apóstolo Paulo, por exemplo, falou aos coríntios sobre a questão que já tinha gente ali negando a ressurreição dos mortos. Quer dizer, uma coisa que levaria a igreja à apostasia se não fosse corrigido. Então, a gente vê também as cartas do Senhor Jesus às 7 igrejas em Apocalipse, como que igrejas, em pouco tempo, começam a ter problemas, esfria o primeiro amor. Surge ali quem prega a doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas, né? Pessoas fazendo coisas que não são autorizadas pela Escritura. Então, esse tipo de coisa é desafio, realmente, porque existe uma realidade que nem todas as pessoas que chegam na igreja entendem as coisas que são importantes, e as pessoas, então, até mesmo começam a puxar numa outra direção. Isso pode vir da juventude, pode vir de pessoas que vêm de outra denominação, que tem outra perspectiva. Em qualquer sentido desse tipo, é importante que a igreja batalhe realmente para manter a sua identidade. E isso é claro, nós entendemos que quando pessoas chegam, elas não precisam saber tudo, né? Elas não precisam de entender toda a identidade da igreja, mas elas precisam estar também com o espírito de aprendizado, né? Para realmente aprender o que é importante, ouvir o que a palavra de Deus diz e cooperar nesse sentido. Então, esse é um dos grandes desafios, sem dúvida. E eu estava vendo o senhor falar aqui, eu creio que essa seja a importância até de uma confissão de fé dentro da igreja. Porque, por exemplo, a minha igreja, como a do senhor, segue a confissão de fé de 1689. Então, Sim. quando tem alguma dúvida ou momentos de dificuldades, momentos de algum problema mais sério, a gente recorre à confissão de fé, entendendo que ela é nada mais que uma forma sistemática de interpretar as escrituras. Claro que não é porque uma pessoa não segue ela integralmente, nós não entendemos que ela não seja irmão. Longe Uhum. disso, mas é uma forma de manter a sã doutrina dentro da igreja também. Sim. Reverendo, você falou, por último, eu quero tocar em dois pontos. O senhor falou que a maior dificuldade é aquela de questão de manter a sã doutrina, às vezes também tem as dificuldades financeiras, o que necessita de uma igreja mãe, às vezes apoiando. Sim. E a vantagem, qual que é a maior vantagem na plantação de uma igreja? Uhum. Bem,
Eu acredito que a plantação de igrejas é uma coisa assim que é inseparável a realmente fazer a obra de Deus, né? Isso é o que Cristo nos mandou fazer, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizá-los, ensiná-los tudo aquilo que ele nos ordenou a fazer. Então, a necessidade disso aí é enorme. Agora, vantagens específicas em trabalhar nesse sentido de plantar igrejas, eu acredito que existem várias. Uma é o fato que, se você já tem uma igreja boa em uma área, isso só precisa de trabalhar para preservar aquilo que existe de valor ali e que aquela igreja progrida e alcance mais pessoas, isso é ótimo. Mas até mesmo nesse contexto, o que vai acontecer é que essa igreja vai transbordar, né? Ela vai ter contatos e oportunidades de evangelizar pessoas além de seu alcance, de modo que vai surgir necessidade para levar isso para outras localidades e plantar igrejas nessas localidades. Agora, existem também pessoas que estão em localidades onde não se tem uma igreja que tem as características bíblicas que ela mesma está percebendo na Escritura devem existir. E quando é dessa forma, pode ser que haja alguma igreja ali, mas ela não é uma igreja que está disposta a reformar nesse sentido, né? Nós entendemos que uma igreja reformada é uma igreja que está sempre reformando, né? Está sempre voltando à Escritura, sempre olhando o que a Bíblia diz, não é ser progressista no sentido de, sempre vamos mudar de acordo com os tempos. Não, é sempre voltar para a Escritura, é sempre ser crítico de qualquer influência que é estranha à Bíblia, que possa ser a influência do momento, né, em nossas igrejas. Então, existem igrejas que não estão dispostas a fazer isso. Então, ao invés de ficar numa igreja desse tipo e ficar ali em conflito com irmãos que não percebem a importância de coisas que Deus trouxe à nossa atenção, o caminho é realmente congregar com pessoas que veem a importância disso e dali produzir trabalhos dessa maneira. É uma questão até de respeito à autoridade instituída dentro de denominações que já têm ali, de repente, toda uma estrutura e não estão dispostos a rever nada disso. Então, você não vai chegar ali e confrontar a liderança com esse tipo de coisa, quando existe uma igreja local, que a liderança mesmo percebe, e membros ali percebem e trazem a atenção da liderança, coisas que biblicamente podem ser reformadas, a igreja está aberta a isso. Não, isso é ótimo, né? Isso eu acho que é um caminho muito, muito bom para reformar uma igreja. Mas isso tem que ser feito dentro dos mecanismos legítimos, tem que ser feito de uma forma respeitosa. Se a igreja não está disposta a fazer isso e não percebe a importância disso, então o que acontece é que pessoas que veem isso como uma coisa necessária devem realmente passar a colaborar com a formação de um trabalho na sua região que seja do perfil que ela está percebendo que a Bíblia nos orienta a fazer. Então, existem... E é assim que surgiu, na verdade, surgiram as primeiras igrejas batistas na Inglaterra. Foram pessoas que estavam ali vendo, existe tal uma igreja estatal. Existem crentes lá? Existem crentes lá. Muitos ministros estão pregando a verdade, estão pregando o evangelho. Mas o modelo eclesiológico não é aquilo que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta um governo mais congregacional. A Bíblia apresenta uma liderança que não envolve bispos acima de pastores locais que dominam uma região. A Bíblia mostra o batismo de crentes e não o batismo de infantes que são nascidos em lares cristãos. Então, com essas percepções, o que foi feito? Pessoas tomaram a iniciativa de formar novas igrejas, onde eles poderiam seguir a sua consciência diante da palavra de Deus. E é basicamente isso que acontece ao longo da história, quando pessoas estão nessa realidade. Como eu disse, existindo uma igreja boa que está totalmente adequada à necessidade, então cooperar com essa igreja. Mas sempre existem lugares também onde igrejas precisarão ser plantadas. Até porque o evangelho não chegou a todas as localidades e precisamos ainda de orar por lugares, países onde o evangelho tem muita dificuldade. E no Brasil nós temos municípios aí onde existe pouquíssimo testemunho evangélico. Então isso também é uma percepção que nós temos que manter em mente. Ok. Mais uma pergunta aqui. A pergunta é de Laura Eduarda FP. É escrito assim: Reverendo Dietz, como a Convenção Batista Reformada do Brasil ajudaria uma igreja membra que começou a lidar com graves problemas financeiros?
Ok, é uma pergunta muito pertinente. Isso acontece bastante, né? Eu creio que uma rede de igrejas, uma convenção de igrejas, existe até para situações assim mesmo, né? Existe a necessidade de colaborarmos uns com os outros e saber a necessidade de pessoas em outros locais. Então, para que isso aconteça, é claro que nós não estamos ainda com a estrutura organizacional necessária para fazer esse tipo de coisa, mas isso é realmente uma meta. Então, nós precisamos de incorporar as igrejas propriamente, não somente indivíduos, de modo que as igrejas criem esse tipo de fundo mútuo para a cooperação, que pode ser feito tanto para plantar igrejas, para revitalizar igrejas, sustentar missionários, fazer coisas dessa natureza, e também quando existe uma igreja que está passando por dificuldades desse tipo, né? Então, isso aí é uma coisa que, sem dúvida, precisa ser feito. E existem várias igrejas assim, existem igrejas que podem ajudar. Então, precisa se criar essa rede para isso. Então, estamos indo nessa direção. Realmente não é uma realidade presente nossa, não. Mas é uma coisa que, em breve, eu creio que nós vamos começar a poder atender melhor. Reverendo, como que a pessoa que deseja entrar em contato com a Convenção Batista Reformada do Brasil ou que deseja se filiar à Convenção Batista Reformada do Brasil, no caso, pastores ou igrejas, deve fazer para procurar? Como que ele entra em contato? Bem, nós estamos nos organizando para colocar um site permanente também, que será um site da convenção. Isso não existe ainda, então o que nós temos já é uma página de Facebook. Se procurar Convenção Batista Reformada do Brasil no Facebook, você nos encontra. E ali tem instruções também. Logo no início, abrindo a nossa página ali, você vai encontrar orientação sobre como se filiar. Nós temos um e-mail pelo qual a pessoa manda e se cadastra. E também temos ali outras maneiras de entrar em contato conosco para saber melhor sobre isso aí. E isso seria uma coisa que nos alegraria muito. Nós já temos um bom número de pessoas cooperando, temos pessoas muito sérias, temos pessoas que têm uma visão muito clara do que a Bíblia ensina e do que é prioridade para uma convenção. Então, eu me alegro muito de saber o tipo de pessoas. Inclusive, foi poucas semanas atrás, né, Pastor Paulo, que nós conversamos por telefone. A conversa que tive contigo foi uma conversa que foi muito encorajadora para mim. E assim como conversei contigo, tenho conversado com outros irmãos que têm se aproximado também e tenho percebido exatamente isso, sabe? Uma seriedade muito grande com as coisas de Deus, um entendimento claro, tanto da Bíblia como de eclesiologia, como também o que precisa ser feito nessa altura para levar o Evangelho de uma forma mais real para o contexto brasileiro e para ajudar também as pessoas que estão precisando de uma boa igreja para congregar. Então, à medida em que pessoas assim se aproximam e unem forças, isso se torna realmente muito positivo, sabe? Nós conseguimos realizar mais coisas trabalhando juntos. E eu creio que é um momento muito importante se pessoas estão aí observando, né, pensando assim, o que vai ser essa convenção? Bem, venha nos conhecer, porque nos conhecendo vai perceber que somos pessoas sérias. E também, se você tem preocupação com a qualidade do que vai ser a coisa, esse é um momento de contribuir para nos ajudar a colocar a coisa no rumo certo, na direção certa, porque nós precisamos de pessoas assim mesmo, que têm essa preocupação, e não pessoas assim que simplesmente dizem, ah, não, para mim doutrina não importa, identidade não importa. Não, nós precisamos de pessoas que têm essa preocupação, e essas pessoas, então, são as pessoas mais bem-vindas para se aproximar e nos ajudar a fortalecer uma identidade batista autêntica, né? É isso que nós queremos fazer, e nós queremos promover esse tipo de coisa. E como eu disse, eu tenho me alegrado bastante, sabe? Quanto mais eu conheço as pessoas que têm se aproximado, mais eu tenho visto que Deus está unindo pessoas com uma qualidade muito grande. Então, o que eu creio firmemente é que o nosso futuro vai ser um futuro muito relevante. Você que gostaria de participar de uma convenção que está iniciando, de ser séria, pretende ser pautada nas escrituras, creio que agora seja o momento de você entrar em contato com a Convenção Batista Reformada do Brasil. Você que está nos assistindo, gostaria de entrar em contato? Procure mesmo a Convenção Reformada do Brasil e ajude a construir essa convenção, como o pastor disse. Mais uma pergunta aqui, pastor, que o Luiz Xavier Júnior mandou. Isso que é complicado. Pode falar. Qual o posicionamento da Convenção Batista Reformada do Brasil quanto ao entendimento do STF
a fim das igrejas acatar os decretos estaduais, municipais, que proíbem o culto público? Eu creio que isso é uma coisa onde nós não vamos ter só uma perspectiva. Eu creio que em igrejas locais pode haver interpretações diferentes. Eu creio que todos nós vamos ter em comum que nós temos como uma coisa muito importante, prioritária, que não é negociável, que é a liberdade religiosa. E, ao mesmo tempo, nós temos entendimento que a própria Constituição estabelece que existem direitos, mas não existem direitos absolutos, no sentido que existe o direito à vida, existe o direito à expressão religiosa, existem direitos que pessoas aí da área jurídica podem entender estão em conflito. Então, eu não acredito que seria a opinião de todas as pessoas que está havendo uma campanha contrária à igreja especificamente. Nós temos que estar atentos, porque isso pode vir de governos, né? E se isso é muito claro que está acontecendo, então a igreja deve também se posicionar quanto a isso. Mas eu acho que o que está acontecendo é que localidades diferentes têm realidades diferentes. Em nossa cidade, nossa igreja local não tem tido cultos desde que voltou a onda roxa aqui no estado de Minas Gerais. Amanhã nós não teremos culto presencial. Nós estivemos tendo culto até bem recente, mas entrou a onda roxa no nosso estado e nós estamos respeitando isso. Tem sido o posicionamento da nossa prefeitura local. Mas nós também estamos agilizando uma comunicação com a prefeitura, juntamente com outras igrejas aqui da nossa cidade, e pedindo uma reavaliação desse posicionamento de que igrejas não devem abrir. Igrejas, de repente, podem abrir com restrições e com medidas sanitárias que previnam, né, o que realmente cria a aglomeração e que cria um ambiente para contágio. Então, essas questões eu não acho que a convenção não se posicionou sobre isso. A convenção tem liberdade em questões assim para que as pessoas avaliem biblicamente e localmente o que está acontecendo. Mas em determinados momentos existe realmente a preocupação de que direitos constitucionais e direitos que Deus nos dá antes que a Constituição, nós temos nossos direitos vindos de Deus, não do Estado, podem acabar sendo ameaçados por um posicionamento de políticos ou até do judiciário que não condiz com aquilo que realmente são nossos direitos. Então, quanto a isso aí, nós temos que estar atentos, sim. É interessante porque dentro da Convenção Batista Reformada do Brasil, ela segue bem a história dos batistas. Cada congregação é autônoma, conforme sua realidade, para decidir dentro de determinados temas. O presbitério, os pastores, o conselho da igreja, a congregação, se reúne e decide se é hora de abrir, se não é hora. Então, realmente, uma pergunta difícil de responder, dependendo de localidade para localidade. Passou finalizando já. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui com a produção aqui. Sim. Me fala um pouco do seu livro. Você escreveu um livro sobre Perseverança dos Santos. Você poderia falar um pouquinho dele? Sim, claro. Só te perguntar, se eu te mandar aqui pelo chat o e-mail, é possível de Sim. compartilhar ele aí? Eu não sei se for o caso, eu vou deixar aqui. Sim, é Qualquer coisa, possível. pode colocar isso aí acessível para as pessoas. Ok. O livro chama Perseverança pela Graça, é um livro que eu escrevi originalmente em inglês, ele já foi publicado nos Estados Unidos há um pouco mais de tempo, e agora está disponível no Brasil. Esse livro eu posso te garantir que a tradução dele é fiel à intenção autoral, eu mesmo traduzi. Então, o que acontece às vezes quando se lê uma obra traduzida, que pode haver alguma coisa ali que a interpretação do tradutor, ele teve dúvida, né, de como era a intenção mesmo do autor, pode acontecer. Eu estou falando sobre isso nesse tom, mais de brincadeira. Mas o livro é sobre a doutrina da perseverança, que é um dos pontos, né, dos 5 pontos do calvinismo. É um dos pontos onde existe muita confusão. Existem muitas pessoas que estão fora do calvinismo que acreditam que o que calvinistas acreditam é numa espécie de segurança incondicional para pessoas que podem viver uma vida ímpia, podem abandonar a fé e ainda ganham a salvação de qualquer jeito, porque um dia aceitaram a Cristo, e não é isso que o calvinismo ensina historicamente, não é isso que a Bíblia ensina. Então, existe a realidade que a doutrina da perseverança é que a mesma graça que Deus derrama sobre uma pessoa, que traz a pessoa à fé, é uma graça que ele continua a derramar para que essa pessoa
persevere na fé. E essa pessoa não vai ter uma vida perfeita, ela vai lutar contra o pecado, mas ela vai vencer o mundo, né? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, em resumo, isso. E essa doutrina, então, é apresentada biblicamente e procuramos interagir com autores de outros pontos de vista e mostrar motivos bíblicos pelos quais nós temos essa convicção como calvinistas. Eu fui, em determinado ponto, convencido de que existe a perda da salvação. Então, isso foi uma questão que eu mesmo tive que batalhar sobre isso aí. E até mesmo quando eu enxerguei a doutrina da eleição na Bíblia, e enxerguei claramente que a Bíblia ensina predestinação, eu ainda não sabia como lidar com essa questão, porque eu achei difícil encontrar um livro que atendesse bem e falasse de todos os pontos. Eu encontrava uma teologia sistemática, dava uma coisa, poucas páginas, não o suficiente para atender todas as minhas dúvidas. Depois eu encontrava aqui em um comentário bíblico, depois ali num sermão, depois ali num livro, e juntando os pedaços eu consegui entender claramente. Foi minha experiência quando eu estava até nos meus anos de seminário. Então, eu entendo que existe necessidade, às vezes, para um livro bem específico que trate desse assunto de uma forma mais completa. Existem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. E nós vivemos num contexto brasileiro onde a maioria dos evangélicos acredita na perda da salvação. E essas pessoas, muitas vezes, rejeitam a doutrina reformada sem conhecê-la, sem entender do que ela realmente trata. E as pessoas, então, veem versos na Bíblia, vou dar um exemplo, a pessoa lê na Bíblia que diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. A pessoa diz, aí fechou, tem que perseverar até o fim. Mas a pessoa, assim, precisa de olhar os outros versos e ver que essa doutrina, por exemplo, ela não refuta a doutrina da perseverança dos santos, ela é integral à doutrina da perseverança dos santos. Então, as pessoas precisam de ouvir, às vezes, uma explicação bem mais detalhada do que é a posição reformada, para poderem perceber que, agora eu entendi o que vocês estão dizendo, e aí avaliar biblicamente se é isso mesmo que a Bíblia ensina. Então, essa que é a proposta aí. Uma vantagem do livro do pastor Daniel é que ele já traz os versículos. Você que lê muitos livros, que tem que estar com a Bíblia do lado, abrindo, ele já traz o versículo no meio do texto. O que é uma vantagem muito grande para quem tem pouco tempo e precisa ler e dedica na leitura. Eu recomendo o livro, é pela editora Concílio, salvo engano. Isso mesmo. Você pode estar entrando na editora e estar adquirindo o material. Conseguiu colocar o... Tá aí o e-mail da Convenção Batista Reformada do Brasil. Você pode estar entrando em contato, você quer saber mais, você quer se filiar, você que tem dúvidas, entre em contato. Vai ser bom para que você sane muitas suas dúvidas e venha construir uma convenção que tem uma proposta diferente das que tem aí. Não uma proposta de cisão, mas uma proposta de união dentro da fé reformada. Pastor Daniel, eu quero agradecer pelo seu tempo, quero agradecer pela oportunidade. Sei que você é extremamente... sua agenda é muito cheia. E eu peço que os irmãos que estão assistindo a live estejam orando por igrejas como a do pastor, pelas cidades que estão sofrendo o impacto mais alto da pandemia. E você que está na sua cidade com possibilidade de cultuar, cultue. Vá junto, reúna com os irmãos, seguindo todo o procedimento de higienização. Lembre-se que o culto é dado a Deus. Não é uma coisa para mim, não é uma coisa para o pastor, é uma coisa dada a Deus. Não é uma coisa para você, é para Deus. E você, com a graça de Deus, se beneficia da adoração em conjunta com os irmãos. Então eu agradeço novamente o reverendo Daniel Dietz e vou pedir que o senhor faça a oração final, assim como fez a inicial. Muito bem. Bem, pastor Paulo, eu que gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar nessa live contigo. Tem sido muito bom participar e essa interação nossa tem me encorajado bastante. Como eu disse, eu fiquei muito feliz de conhecê-lo virtualmente, né? Futuramente vamos nos conhecer pessoalmente, com certeza. Mas obrigado por essa oportunidade também. Vamos orar, então. Senhor Deus, mais uma vez, agora encerrando esse momento, Deus, de transmissão, em que temos falado sobre a conversão, sobre as coisas relativas à obra do Senhor neste mundo, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou, nos concedeu, ó Deus, a graça de crermos no Evangelho e também, ó Deus, nos deu o grande privilégio que é trabalhar numa causa de significado tão grandioso, Deus, significado eterno, servirmos ao Senhor, o Criador do Universo, Deus. Que privilégio incrível, Deus. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê
sabedoria a cada dia para que possamos agir, ó Deus, de uma forma que te honra e que glorifica tão santo nome como o nome do Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe a igreja do pastor Paulo, abençoe também a igreja aqui na minha cidade, a igreja Batista Histórica, e que o Senhor abençoe, ó Deus, cada igreja que está labutando, ó Deus, para levar adiante a obra do Senhor. E nesse momento, ó Deus, nós pedimos pela convenção, uma convenção que está ainda em seus passos iniciais, mas que tem um potencial de ser realmente muito abençoador, ó Deus. E é isso que nós desejamos, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, e que o Senhor faça, ó Deus, com que a forma em que tudo for conduzido e tudo for feito possa realmente ser agradável ao Senhor. É isso que nós desejamos, almejamos, e pedimos, então, a orientação do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, então, por tudo, te agradecemos por esse momento de transmissão ao vivo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço novamente ao senhor. Agradeço ao diácono Luiz, que tem me auxiliado. Agradeço a minha esposa, que tem me auxiliado, e a irmã Laura Eduarda, que também auxiliou para que tudo isso fosse possível. Um forte abraço na sua família, um forte abraço da Primeira Igreja Batista Reformada de Jataí para a sua igreja, pastor, e um forte abraço a todos que estão nos assistindo. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Amém, igualmente. Ok.